Primeiro, o que é, né? O que é isso de focar no negativo? Porque para algumas pessoas pode ser necessário explicar um pouco, né, sobre o que é isso, o que é autossabotagem, né? Bom, focar no negativo é mais fácil, né? É quando a nossa mente fica só focando em pensamentos negativos ou emoções negativas. É quando a gente fica ali remoendo, ressentindo coisas negativas. Tanto pensamentos que vêm negativos ou emoções e sentimentos negativos também, né? Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade geralmente é um excesso de pensamentos negativos de preocupação. Ninguém fica com pensamentos ali durante uma crise de ansiedade, durante uma ansiedade, pensamentos bons, né? Ninguém fica ali, ai, que bom que vai acontecer amanhã, né? Ai, que bom esse ano que está começando, né? Ai, que bom, as minhas contas para pagar. Ninguém fica com pensamentos positivos e ansioso por um excesso de pensamentos positivos. A ansiedade geralmente é um excesso de pensamentos negativos, geralmente pensamentos de preocupação, geralmente um excesso de pensamentos e uma emoção, um sentimento por trás de medo, de falta de confiança, né? E eu quero falar mais para frente aí um pouco sobre isso, sobre a falta de confiança, sobre a questão da fé. Então, focar no negativo é isso, é quando a nossa mente fica com pensamentos negativos, repetitivos, e por mais que a gente queira pensar em outra coisa, por mais que a gente queira se desligar, a gente não consegue, né? Você tenta se desligar e não consegue. Ou aquilo ali está te fazendo mal, está te perturbando, te causando um mal-estar, né? Esse excesso de pensamentos negativos, esse foco no negativo pode gerar até sintomas e sinais físicos, né? Uma agitação física, o coração dispara, enfim, o corpo fica se mexendo, né? Aquela perninha que não para de se mexer ali, né? Batendo. Tudo isso é focar no negativo. E aí isso tá ligado também com essa questão de autossabotagem. O que é autossabotagem? Então, vamos começar falando sobre sabotagem. O que é sabotagem? Aí eu vou aqui dar uma de professor de história, né? Sabotagem. Eu sou curioso com as coisas e tenho um curioso por cultura e às vezes umas culturas não muito úteis, né? Aquela ideia de cultura inútil, né? Mas isso não é tão inútil. Sabotagem. De onde que surge esse termo, essa palavra? Antigamente, na época quando começou as indústrias, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, existiam lá as máquinas, as indústrias, e começaram a ter ali algumas revoltas, enfim, manifestações para os direitos trabalhistas, né? Os direitos que nós temos hoje, trabalhistas, são graças a essas revoltas dos trabalhadores lá dessa época, das primeiras indústrias, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E eles faziam algo que era jogar um sapato que eles tinham, né? Eles tinham um sapato que se chamava sabotagem, né? Esse sapato, né? Se eu não me engano, era esse mesmo o nome dele, sabotagem, né? E eles pegavam esse sapato, né? E que, se eu não me engano, era um sapato feito de muita madeira, assim, e jogavam esse sapato no meio das máquinas e quebravam as máquinas, né? Então, daí surge o termo sabotagem, né? Então, é aquilo que impede que algo aconteça, que para algo, que quebra algo, né? Daí surge então esse termo sabotagem. E a autossabotagem o que é? É você mesmo se prejudicar, fazer com que você mesmo entre nesse estado de travar, de prejudicar o seu funcionamento, como acontecia nessas máquinas aí, nessas primeiras indústrias lá no Reino Unido. Como que a gente se autossabota? Com excesso de pensamentos negativos, quando a gente fica focando muito no negativo. Isso faz com que a gente se auto-sabote, né? Por quê? Porque vai começar a gerar um mal-estar. Vai começar a gerar um mal-estar, a gente vai começar a ficar mal, às vezes a gente vai deixar de fazer coisas que são importantes para a gente fazer, por medos, né? Porque o medo às vezes trava e impede que a gente faça algo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está começando a se relacionar com alguém, ou alguém que você conhece está se relacionando, começando a se relacionar com alguém. E aí você começa a ter pensamentos de que aquela pessoa
não está gostando tanto de você, que ela, enfim, não está interessada tanto em você. Mas isso são pensamentos seus, são só pensamentos seus, você não sabe se isso é verdade ou não. Só que aí esses pensamentos ficam aumentando, 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 gerando medo, gerando falta de confiança nessa relação que está começando. E aí você começa, num determinado momento, movido por esse excesso de pensamentos negativos, por esse foco no negativo, por essas emoções, por esse medo, por essa falta de confiança, você começa às vezes até a evitar a pessoa. Às vezes você pode até terminar aquele relacionamento, se afastar, né? Com medo, achando que não vai dar certo, achando que a pessoa não está interessada em você, né? Isso a gente poderia dar vários exemplos sobre isso. Então, você se sabota, porque às vezes não era nada disso. Vou dar outro exemplo. Uma prova, por exemplo, prova de carteira de motorista, que é o mais comum. Às vezes a pessoa está dirigindo bem, fez todas as aulas bem, enfim, ou um concurso público, estudou pra caramba, e aí vem pensamentos de eu não vou conseguir, eu não vou dar certo, não vai dar certo. Será que eu estudei suficiente? Será que eu não estudei suficiente? As outras pessoas são melhores do que eu, devem ter estudado mais do que eu, né? Será que o avaliador ali da prova vai pegar muito duro comigo, né? Será que eu não vou passar mal durante? Enfim, vai me dar uma dor de barriga, uma diarreia no meio da prova? Enfim, começam a vir vários pensamentos que vão te sabotando, você vai se auto-sabotando, você vai se auto-prejudicando. E às vezes você estava bem e poderia dar tudo certo, só que isso vai gerando emoções e sentimentos, geralmente ansiedade, que te prejudica e faz às vezes com que você trave, com que você quebre, uma autossabotagem. Lembra da história lá, né, das indústrias? Então, isso seria focar no negativo. Isso seria autossabotagem, tá? Então é muito importante deixar isso claro. Por quê? Porque o primeiro passo para você parar de focar no negativo, o primeiro passo para você se libertar da autossabotagem é você perceber que você está se sabotando. É você perceber que você está focando no negativo. Então você precisa entender como que esse processo acontece dentro de você. Enquanto você não percebe que isso está acontecendo, você não vai fazer nada para mudar. Então é autoconhecimento. Você precisa perceber, nossa, eu estou pensando muito negativamente. Eu estou focando muito no negativo, né? Isso é só uma ilusão que eu estou criando na minha mente. Isso não é uma realidade, são só pensamentos. A nossa mente, ela nos sabota. A nossa mente, ela pode ser nosso pior inimigo, mas pode ser nosso melhor amigo também. Mas se a gente estiver focando muito no negativo, se a gente estiver alimentando pensamentos negativos, cultivando emoções como um excesso de preocupação, um excesso de medo, a nossa mente se torna o nosso pior inimigo. Mas ela pode ser o nosso maior aliado. Então você precisa perceber que a sua mente está nesse estado, sendo o seu inimigo, e você precisa aprender como direcionar ela para ela ser o seu melhor aliado. Isso não é fácil, mas é possível. O que eu quero que você pense e que você foque é que é possível. É possível. Talvez você que esteja me ouvindo tenha momentos assim, que você fica focando muito no negativo e que você se auto-sabota. Talvez não tanto hoje, mas talvez isso já tenha acontecido muito na sua vida, né? Ou talvez isso possa acontecer na sua vida muito ainda. Então você precisa aprender sobre isso para evitar essa autossabotagem, para evitar que você prejudique a você mesmo, tá?